Acabou para gravar, compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos para a brincadeira, tá? Hoje o nosso tema é gráfico e revisão, tá? Vamos rever um pouquinho aí de alguns conteúdos, tá? Porque, afinal de contas, semana que vem nós temos prova, tá? E vamos aprender o que são gráficos, né? O que é o gráfico em si? Tá? É a representação dos dados de uma planilha de forma mais visualmente bonita, né? Para você conseguir mensurar os valores ali da planilha. Tá? Ela permite que qualquer pessoa possa interpretar esses dados só olhando ali o gráfico. Né? Os gráficos representam os dados de forma atrativa, autoexplicativo, de fácil compreensão e dispensando outras consultas. Quando você bate o olho no gráfico, você já consegue compreender o que ele quer dizer, tá? Não é tão difícil. E qual o melhor tipo de gráfico que nós podemos usar? Vocês vão ver que lá, na hora que a gente for configurar, tá? Existem vários tipos de gráfico. Gráfico estilo pizza, né? Que é aquele redondinho que parece as fatiazinhas. Gráfico de linhas, que são as linhas subindo. Gráfico de coluna, já são as linhas mais grossas, né? Então, nós temos vários tipos de designs. E qual o melhor? Claro que depende da realidade que você está querendo representar. Estudo de caso aqui, né? A gente sempre gosta de usar isso. Por exemplo, os números de uma eleição para prefeito de uma cidade, ele pode ser representado num gráfico pizza, tá? Porque mostra o tamanho de voto de cada candidato de forma proporcional, tá? Já em um gráfico que mostra elevação ou redução de um determinado conjunto de dados, pode ser representado pelo gráfico de linhas ou de colunas. Então, depende bem do que você vai usar, tá? Como criar um gráfico? Vamos fazer aqui. Vamos criar um gráfico. Deixa eu adicionar outra página aqui. Deixa eu só descer. Tá? Aqui nós temos a tabelinha aqui no nosso exemplo. Ó, qual o seu time? Vamos reproduzir aqui essa tabela. Qual o seu time? Deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês conseguirem enxergar. Aí lá tem vários times, né? Flamengo, Palmeiras, o que mais que tem aqui? São Paulo, Botafogo e sem time. Palmeiras, São Paulo, Botafogo e sem time, né? Aqueles que não torcem para time nenhum. Aumentando aqui também. E desse lado aqui vem a quantidade, tá? 10, 7, 6. 10, 7, 6. 2 e 3. 2 e 3. Esse aqui é a quantidade de pessoas que disseram que, né, torceu para o Flamengo, 7 para o Palmeiras, 6 para o São Paulo, 2 para o Botafogo e 3 sem time algum. Como que a gente faz para criar esse gráfico? Pessoal, é super simples, tá? Nós selecionamos a nossa tabela, ó, tá vendo? A gente selecionou lá do Flamengo até o 3, que é a quantidade, tá? Nós vamos lá em cima no menu inserir, depois viemos para gráficos, tá? Então, vamos lá fazer aqui no passo a passo. Seleciona a nossa tabela, inserir gráfico. Aqui, nesse ladinho aqui, tá vendo que ele me dá as minhas configurações. Qual tipo de gráfico que eu quero? Ó, só clicar na setinha aqui para baixo e a gente tem, né, vários tipos de gráfico.
né? Ó, vários tipos de gráfico pizza, tipo mapa, outros, medidores, né? Então, aqui nós temos uma grande opção. Eu vou deixar, né, pegar esse mapa aqui 3D, esse pizza. Então, aqui o meu intervalo é da B20 a C25, isso foi de onde eu fiz a minha seleção. O marcador, qual o seu time? Tá? O valor tá na C20 e a C25. E aqui a gente pode usar a linha como cabeçalho, entre outros, tá? Podemos personalizar também? Sim, ó. Estilo de gráfico, você quer que cor? Ah, eu quero um gráfico escuro. Né? Eu quero um gráfico com fundo amarelo. Quero um gráfico com qualquer cor aí que você quiser colocar, tá? A fonte, você pode escolher qual tipo de fonte que você quer no seu gráfico, ó. Tá? Cor da borda do gráfico, né? Você pode colocar a cor também que você definir. Ah, não, ficou feio. O que é que eu quero fazer? Redefinir layout. Ele vai... É para ele voltar aqui, né? Voltar ao estilo principal, inicial dele. Não sei porque ele não voltou. Tá? Ah, professora, eu cliquei fora, a minha aba sumiu. Só clicar duplo dentro, ela abre novamente, tá? Gráfico pizza. Aí aqui você pode fazer a circunferência dele, tá? Só montar aqui. Aqui a gente consegue fazer o tamanho da circunferência, né? Se vai ter algum marcador entre as fatias. Então aqui você pode ir brincando, ó, tá? Então aqui você pode ir adaptando aí o seu gráfico. Eu vou deixar aqui valor porcentagem, fica mais bonitinho, tá? O tipo de fonte também você pode escolher, ó. Que é negrito, itálico, tá? A cor do texto lá dentro. Então aqui você consegue fazer essa configuração. Né? Dentro das fatias, nós podemos escolher aqui, ó. Flamengo eu quero que seja que cor? Azul. Não, eu não quero azul, eu quero que ele seja... Vou botar aqui rosa. Pronto, ele mudou lá a cor da minha fatia para rosa, tá? Distância do centro, a gente pode distanciar, ó. Como ele é a parte maior, né, a gente pode distanciar. Ou seja, nós temos 35% das pessoas que foram pesquisadas torcem para o Flamengo, né? 7% aí torce para o Botafogo e 10% torce para time nenhum. Então aqui a gente pode ir fazendo isso. Professor, eu quero configurar o do Palmeiras. Você vem aqui, clica em Palmeiras e escolhe outra cor. Tá? Quer botar distanciamento também? Tá? Você pode fazer da mesma forma. Pode ir desmembrando, né, os valores principais e mantendo os valores menores juntos, tá? Então fica bem aí a seu critério. Título do gráfico, né? Aqui você pode botar o seu título. Tá ali o título. Qual time? Qual o seu time? Qual o seu time? Tá? Então, ele virou o título aqui, ó. Também o mesmo esquema. Posso escolher o tamanho, né, lá na minha fonte. Ó, posso fazer toda a minha configuração aqui, tá? E se precisar as legendas, né? O que são as legendas? São, por exemplo, aqui, ó, esses nomezinhos são as legendas. E quer dizer o quê? Que quem for o Flamengo vai ser rosa, o Palmeiras vai ser verde, São Paulo amarelo, Botafogo esse outro tom de verde e laranjado sem time, tá? Então aqui a gente pode configurar a posição da legenda, acima, abaixo, tá? À direita, à esquerda. Vendo? Conforme a gente vai mudando as nossas opções,
Vou colocar aqui embaixo mesmo, fica melhorzinho. Então, aqui a gente consegue fazer o nosso gráfico. Tá pronto, gerado o nosso gráfico. Professora, eu não queria de pizza, não ficou legal. Posso trocar ou tenho que fazer tudo de novo? Não, você pode vir aqui e trocar. Tá vendo? Você vem e troca por outro tipo de gráfico, tá? Então, você vai fazer as mesmas configurações lá, ó, mudar a cor, né? Botar aqui o título. Então, toda a configuração é feita nesse menu. Professora, desisti, não vou pôr mais gráfico no meu exercício, na minha tabela. O que é que eu faço? Clica e aperto Delete. Ou, ai, deletei sem querer. Ctrl Z e volta, tá? Então, não tem muito segredo nisso aí, não, tá? Então, a gente viu, né? Para agregar, né? Fazer a dispersão dos valores. E nós vamos fazer uma leve revisão já usando isso tudo. Nós vamos usar as fórmulas do SI, a fórmula do CONT-SI e os gráficos, tá? Essa tabela aqui faz parte do exercício de vocês prático, tá? Eu coloquei uma imagenzinha dela lá para vocês fazerem. Eu vou mostrar mais ou menos aqui como faz na prática aqui, tá? Depois vocês vão reproduzir sozinhos. Professor, se eu tiver dificuldade, o vídeo dessa aula vai estar lá no YouTube, tá? Então, eu vou colocar o link dele lá na sala de aula, vocês assistam, pausem, tá? Veja aí como é que fica melhor para vocês, tá? Eu já digitei só para ganhar tempo aqui, tá? Mas eu apenas digitei, ó. Deixa eu apagar aqui para não ocupar muito espaço. Tá? Eu apenas digitei aqui. Pessoal, o que acontece? Tá? Esse aqui seria, né, um controle de notas do aluno, né, em várias matérias da escola. Português, matemática, história, geografia, química. Tá? Aqui são as notas deles. Tá? Aí nós temos mais dois campos aqui, tá? As matérias em que ele foi aprovado, as matérias que ele foi reprovado e a situação dele. Porque se ele ficar reprovado em mais de 3 matérias, ele já vai estar reprovado automaticamente, se ele não tiver tido a média maior que 7 em 3 matérias, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Usando a formatação condicional, nós vamos também fazer toda a formatação da tabela. Aqui, a princípio, como eu falei, eu só digitei o nome aqui dos alunos, tá? E as matérias e coloquei as notas, tá? Então, o primeiro passo, quando vocês terminarem de digitar, fazer a configuração. O que eu fiz aqui? Selecionei a minha linha, né? E fui lá aqui no baldezinho e escolhi a cor do preenchimento. Lá no exercício está laranjado, mas você pode fazer de outra cor? Posso, vamos fazer... Opa, selecionei 2 linhas. Vamos fazer azul. Tá? Então, vem aqui, fazer azul. Trocar a letra para branca para ficar melhor de ver. Onde estão os nomes? Vocês podem ir lá também trocar o fundozinho, tá? Por que só esses dois? Porque as outras aqui vão ser formatações condicionais. Nós vamos usar as formatações condicionais, tá? Segundo passo, aí depois de vocês digitarem, né? E colocarem aí essas coisinhas no título e nos nomes. Vamos colocar esses números aqui, as notas, tá? Com mais uma casa decimal, tá? Só apertar aqui, ó. Se você apertar aqui, ele tira uma casa, aqui ele coloca uma casa, tá? Porque na hora que a gente for jogar na fórmula, se tiver só o 7 aqui, ele pode entrar em conflito. Quando ele está na forma decimal, vou só aqui bloquear, vocês não vão desbloquear mais o áudio, tá? Só quando eu permitir agora. Então, aqui, ó, a gente consegue, né, usar melhor a fórmula, tá?
Beleza, vamos lá para a nossa fórmula agora, ó. Eu digitei ela aqui sem, né, o igual para ela ficar só como se fosse o texto. Então, na primeira das matérias aprovadas, nós queremos que ela analise essa linha toda e conte quantas, né, vezes ele tem um valor maior ou igual a 7. Deixa eu ver o chat aqui. Fica mutado? Tá, peraí. Aí tem que ver, Jonathan. Deixa eu só responder o Jonathan aqui. Porque fica com... o Mickey... desliga só o mic, porque senão a gente fica com zoado aqui, a gente não consegue ver direito, ouvir direito, né? Então, aqui na fórmula, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar a fórmula, que é colocando igual, né? A função conte-se, que ele vai contar, analisando quem? O intervalo de B3 a G3, tá? Aqui, intervalo de B3 a G3, todas as vezes que o valor for maior ou igual a 7, tá? Então, vou colocar o igual aqui agora para ela transformar em função. Tá vendo que ela muda aqui, ela se transforma. Ou seja, ele me contou que nesse intervalo aqui, ele tem 3 notas acima ou maior que 7. Isso é verdade? Então, nós temos 1, 2, 3. Opa, minha fórmula funcionou certinho, tá? Para a gente replicar aqui nas outras, mesmo esqueminha das outras aulas. Ó, nesse quadradinho bem pequenininho, quando o cursor deixar de virar setinha e virar o xizinho, vocês vão clicar, segurar e arrastar para baixo. Ó, tá vendo que uma linhazinha ela vai subindo junto com o mouse? Quando você soltar, ela replicou, tá? Então, aqui, na minha segunda aluna aqui, ele diz que tem 6 matérias, ele foi aprovado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho, então a minha fórmula está funcionando bem. Reprovado é a mesma fórmula. A única coisa que vai mudar, tá? É que não é maior ou igual a 7. Ela tem que ser menor que 7. Vou colocar o meu igual, né? Vou dar o Enter. Então, se eu tenho 6 matérias, 3 ela aprovou, então, consequentemente, 3 ela reprovou. Vou replicar a minha fórmula nos outros, tá? E na última, que é a situação, ele vai analisar, tá? Se está aprovado ou reprovado ou recuperação, tá? Vou colocar o igual. Essa fórmula tá lá na imagem para vocês, tá? Para vocês digitarem. Aqui eu só já coloquei para a gente não perder muito tempo, senão o vídeo fica muito grande. Então, eu estou analisando. Se o meu H3 for menor ou igual a 3, ele já vai ser reprovado, tá? Se o meu H3 for maior que 5, ele vai estar de recuperação, né? Se for menor que 5, ele vai estar aprovado, tá? Então, aqui ele me deu reprovado. Vou duplicar. Reprovado, aprovado, recuperação, reprovado. Tá? Então, as questões de fórmula dessa tabela nós já fizemos aqui, tá? Quais são as outras partes? São as formatações condicionais, tá? Quais são as condições que ele me pede? Ó, use a formatação condicional nas notas. Quando as notas forem maior do que 7, vai ficar verde. Menor do que 7 e maior do que 5, amarelo.
menor do que 5, vermelho. Então, vamos lá fazer a condicional de maior que 7, tá? Fazer a condicional das notas. Ele pede só as notas, então vamos aqui nas notas. Seleciono o meu intervalo, tá? Formatar, formatação condicional. Então, nesse intervalo, quando o meu número for maior que, tá vendo? Maior que 7, ele vai ficar verde, tá? A letra, deixa eu deixar a letra branca aqui para destacar no verde e vou deixar o verde mais escuro. Pronto. Então, quando as notas aqui, ó, forem maiores que 7, ela vai ficar verde, tá? A outra regra que ele nos pede aqui, menor do que 7, maior que 5, vai ficar amarelo. Então, vou selecionar aqui meu intervalo, tá? Vou adicionar outra regra. Essa regra, ele está aqui, ó, maior que, maior ou igual, menor que. Ele diz que menor que 7, porém, maior que 5. Não é isso? Então, eu tenho que botar aqui, ó, estar entre esses números, tá? Ele vai estar entre 6,9 e 5, né? Porque se for 7, ele já está aprovado. 6,9 ele está reprovado, né? Então, 5. Ele pediu que ficasse que cor? Que eu não lembro aqui. Amarelo. Então, nós vamos aqui mudar para amarelo. Vou botar fonte para destacar ali. E a nossa última condição, que se for menor do que 5, vai ficar vermelho. Menor do que 5, vermelho. Menor que 5, vai ficar vermelho. Menor que 5, vai ficar vermelho. Tá, deixa eu ver aqui. Maior que, maior ou igual a 7, tá? Pronto, as minhas condições de formatação tá no ponto. Se eu mudar qualquer valor aqui, ele vai mudar, ó. Vamos botar aqui que ele tirou 5. Ó, ele já ficou amarelo, né? Se ele tirou a nota menor que 5, ela vai ficar vermelha, tá? Então, a nossa condicional está pronta aqui, tá? O próximo e último passo aqui da nossa tabelinha, que é para vocês fazerem, tá? O último não, ainda tem mais um. Usar a formatação condicional, tá? Na situação, ou seja, quando for aprovado verde, recuperação amarelo e reprovado vermelho. Vamos fazer o mesmo esquema, tá? Vou selecionar o intervalo. Então, primeiro, se tiver o texto contém, tá? O texto contém aprovado, ele vai ficar verde. Ficar verde. Se o texto contém reprovado, ele vai ficar vermelho. Se ele tiver recuperação, o texto contém recuperação, ele vai ficar amarelo.
amarelo. Tá? Então, toda vez que eu mudar o valor da minha nota aqui, ele vai mudar o valor aqui e vai mudar aqui. Então, a formatação condicional, ela vai fazer esse levantamento e fazer as modificações que a gente colocou lá nas regras, tá? E o último aqui, selecione os dados da situação e crie um gráfico. Olha só. Selecionei, venho em inserir gráfico. Vou fazer aqui um gráfico de... fazer gráficos em barra aqui. Tá? Personalizo aí do jeito que vocês quiserem, né? O título do gráfico, estilo, cores. Tá? Vocês personalizam do jeito que vocês quiserem. Vou arrastar ele aqui para baixo. Tá? Então, aqui a nossa situação. É isso que o exercício prático de hoje pede, tá, pessoal? Quando chegar aqui no exercício prático, tá? Atividade aqui, lá na aula 11, tá? Exercício reproduz a tabela da aula, tá? Então, eu botei a imagem aqui para vocês lembrarem de qual tabela. Porém, as configurações dela vai estar lá, tá? No slide. Depois eu até vou acrescentar aqui, porque depois vocês não lembram, tá? As instruções de formatação está no slide. As instruções de formatação estão no slide, tá? Porque aí quando vocês forem lá, vocês lembram. O exercício teórico bem simples, tá? Né? Qual seria o melhor gráfico para mostrar elevação ou redução de determinado conjunto de dados? Né? Eu falei isso lá. Sobre o gráfico no planilha, podemos afirmar como que é para inserir o gráfico. Tá? Qual a diferença principal entre igual e função exato? Relembrando já aulas passadas aí, tá? Já sabemos que a função tempo une horas, minutos e segundos. Isso aqui também acho que já até caiu em outro exercício. Por quê? Revisão, aula que vem, prova. Tá? Por isso que tem essas questões aí. Tá? Só responder. Vou lançar a chamada agora. Tá? Já vou lançar a chamada agora aqui para vocês. Para vocês responderem, tá? Vou parar a gravação, mas